paz de Cristo a todos. Deus abençoe a sua vida. É um prazer imensurável, inexplicável, inenarrável estar com vocês aqui essa noite. Eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque para mim é o maior privilégio poder pregar a palavra de Deus. Agradecer ao pastor Silas pelo convite, Deus o abençoe. Também quero externar aqui meu agradecimento e carinho pelos pastores e obreiros que nos receberam aqui com tanto carinho. Deus abençoe a todos. Muito bem, vamos à palavra. Eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia num texto muito conhecido por todos nós cristãos. Evangelho de Mateus, capítulo 14, a partir do versículo 22. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, capítulo 14, a partir do verso 22. Quando nós acabarmos a leitura, se você puder, continue com a sua Bíblia aberta, para que a gente venha ter uma melhor compreensão do texto, à medida que eu estiver pregando a palavra. Mateus 14, a partir do verso 22, se você encontrou, diga amém. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. Ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. Até aqui, queridos. Eu quero, essa noite, com a ajuda e direção do Espírito Santo, extrair algumas lições desse texto, que vão em muito abençoar a sua vida e a sua família. E a primeira lição que eu quero extrair deste texto, esta noite, é que estarmos debaixo, estarmos sob as ordens de Jesus, não significa ausência de tempestade. Eu vou repetir. Estarmos debaixo das ordens do Mestre, não significa ausência de problemas, ausência de lutas. Eu faço uma pergunta para vocês: quem deu ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco? Jesus. Mas mesmo assim existiu tempestade, mesmo assim houve problema. Então estarmos debaixo das ordens de Jesus não significa ausência de problemas. Quem sabe você entrou aqui essa noite com algumas dúvidas, quem sabe alguns temores, quem sabe você entrou aqui hoje com um nó na garganta, quem sabe uma dor no peito, quem sabe até triste, mas o Espírito Santo trouxe você aqui para você ouvir isso, porque você tem dito assim: eu tenho sido fiel a Ti, Jesus, eu tenho sido dizimista na Tua casa, eu tenho sido um ofertante liberal, generoso, eu tenho participado de tudo na igreja. Senhor, por que esses problemas na minha vida? Por que isso está acontecendo com a minha família? Eis, é porque está debaixo das ordens de Jesus. Não significa ausência de luta, ausência de tempestade. Mas qual o problema aqui? É que você, como eu, somos seres humanos, lógicos, racionais, ou seja, cartesianos.
E nós trabalhamos o tempo todo com lógica, perguntas e respostas. E a sua humanidade quer respostas. E aí começa os poréns, entretantos, será, os porquês da vida. E por que isso acontece? Porque tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. Se você é lógico, você é racional. E tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. Então não queira entender Deus e os caminhos de Deus. Teve um homem na Bíblia que quis entender Deus e quase enlouqueceu. O salmista, do Salmo 139, versos 7, 8, 9 e 10, ele vai dizer: para onde eu me irei do teu espírito? Ou para onde eu fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se eu descer lá no Sheol, tu ali estás também. De certo que se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Quando ele começa a perceber que está enlouquecendo, querendo entender Deus, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir, melhor deixar isso para lá. John Wesley disse: traga-me um verme que entenda a mente de um homem, e eu trarei um homem que possa entender a mente de Deus. Eu estava em uma padaria próximo à nossa igreja sede, na Penha, eu e outro pastor tomando um café, esperando a hora do culto, e a atendente daquela padaria, funcionária, se aproximou e, com os olhos lacrimejando, queria algumas respostas. Ela fez perguntas sobre Deus. E eu disse para ela assim: filha, Deus não existe. Aí ela arregalou os olhos, igual você arregalou assim também. Ela disse: como Deus não existe? Eu disse: não existe. Ela: como não? Aí eu disse para ela: porque tudo aquilo que existe pressupõe tempo, espaço e matéria. Deus não existe, Ele é. Quando Ele aparece a Moisés no Êxodo, capítulo 3, o Senhor chama Moisés e diz: Moisés, vá ao Egito, vá a Faraó e diga para que ele libere o meu povo. Mas em nome de quem? Quem tem nome é coisa, rapaz. Quem tem nome é pessoa. Eu sou te enviou. Esse eu sou, no hebraico, era um tetragrama impronunciável, 4 consoantes. Posteriormente, os maçoretas, os escribas, os doutores da lei, colocaram sinais nestas consoantes para que ficassem com sons de vogais. Ficou algo mais ou menos assim: Yahvé, daquele português que nós conhecemos, Jeová, aquele que subsiste por si mesmo. Ele era, é e há de vir. Para Deus não há concepção de tempo, porque Ele criou o tempo, o espaço e a matéria. Quem tem concepção de passado, presente e futuro é eu e você. Deus não. Deus habita na eternidade. Você sabia que Jó buscou respostas para o seu problema, mas ele não as teve? Não, pastor. Ele viu Deus e isso bastou. Eu não sei o que você está vivendo, mas eu sei que você está buscando respostas para a sua vida e não está tendo, mas você vai ver Deus e isso vai bastar. Talvez você não tenha as respostas que você queira, mas você vai ver Deus em tudo isso que você está vivendo. Você quer ver um exemplo disso? Tudo aquilo que transcende a matéria nos traz uma confusão mental. Uma coisa que eu não consigo entender, e eu acho que você também não consegue, se chama eternidade. Dá para você entender isso? Uma coisa que não tem início e não tem fim. Na minha mente humana, eu não consigo entender isso. Algo que não tem início e não tem fim. Eternidade. Minha mente tenta conceber, mas não consegue, porque transcende a matéria e me traz uma confusão. Aí vem um salmista e diz: porque de eternidade a eternidade tu és Deus. Eu não estou entendendo uma eternidade, e me vem um salmista com 2 eternidades. Você quer ver um outro exemplo disso? Romanos capítulo 4, a partir do verso 17, Paulo vai dizer: a saber, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência aquilo que não existe, como se já existisse, ou como se já fosse.
Agora, irmãos, o que minha humanidade, a lógica diz? Que tudo aquilo que existe, existe a partir de alguma coisa que já existia, sim ou não? Sim. Essa blusa que você está usando, que eu estou usando, foi chamada à existência pela costureira, pelo fabricante, a partir de algo que já existia, o pano, a matéria-prima, o algodão. Esse painel aqui atrás, bonito, que nós estamos vendo, o marceneiro chamou a existência a partir de algo que já existia, a madeira, matéria-prima, a árvore. Porque tudo que existe, existe a partir de alguma coisa que já existia. Mas aí, Gênesis capítulo 1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. Redobre a sua atenção. E a terra era sem forma e vazia, e disse Deus: haja luz. A partir de onde? Qual a matéria-prima que Deus usa quando Ele diz haja luz? Eu respondo a você: do nada. Paulo vai dizer que Ele chama a existência o que não. Então a matéria-prima que Ele usa é o nada. Onde o senhor está querendo chegar, pastor? Deus pode chamar a existência hoje aquilo que não existe para te dar vitória. Pastor, a ciência ainda não catalogou cura para minha doença, não existe, eu sei, mas Ele pode chamar a existência o que não existe para te dar vitória. É o sobrenatural de Deus. Você acha que tinha cargo de governador no Egito? Nunca existiu. Ele chamou a existência e entregou a José, porque Ele chama a existência aquilo que não existe como se já existisse. Pastor, é impossível eu assinar este contrato por causa da guerra na Europa, os preços do petróleo, gasolina. Pastor, é impossível, isso eu sei, mas Deus pode chamar a existência aquilo que não existe. Esse contrato chegar na tua mão. Pastor, eu não consigo entrar naquela empresa, há 5 anos eu tento entrar, ninguém consegue entrar. Eu sei, é verdade, mas Deus pode chamar a existência o que não existe para te abençoar. Não queira entender Deus. Pastor, então como eu lido com isso? Você vai usar uma ferramenta poderosa que Deus te deu, chamada fé. Sabe o que a fé me diz? Eu não estou conseguindo entender o porquê disso, mas pela fé eu vou continuar. É tão simples, né? A gente quer teologizar a fé. Seminário da fé, congresso da fé, palestrantes falando sobre fé. Deixa eu falar uma coisa para você sobre isso. Preste atenção, olha para cá. Vocês lembram do centurião em Cafarnaum, que o servo dele estava doente? Preste atenção. Ele disse assim, ó, manda um recado para Jesus. Eu sou homem de autoridade, digo a um vem, ele vem, digo a outro vai, ele vai, mas eu não sou digno que ele entre debaixo do meu teto. Manda ele dizer só uma palavra e o meu criado vai ficar curado. Jesus disse assim, nem em Israel eu encontrei tamanha fé, sim ou não? Então ele disse, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Aquele homem romano, ele conhecia os deuses da mitologia romana. Aquele homem não era judeu, não era cristão, não conhecia a Torá, não conhecia a Bíblia, não sabia nada de graça, mas Jesus disse que nem em Israel viu tamanha. Então o que Jesus está dizendo? Que entre os meus 12 discípulos, nenhum tem a fé maior que aquele cara. Sabe o que Jesus está dizendo quando ele disse, nem em Israel eu vi tamanha fé? Lá no templo, onde está o sumo sacerdote, ele não tem tanta fé como tem esse camarada romano.
O nosso problema é que nós queremos explicar fé, teologizar fé. A fé é crer. Eu não estou entendendo, mas eu creio. Essa enfermidade chegou, mas eu creio pela fé que eu vou ser curado. Eu não estou conseguindo conceber o porquê disso tudo, mas pela fé eu creio que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. A tua vontade pode até ser boa, até agradável, mas perfeita é só a vontade de Deus. A fé me diz que a qualquer hora uma porta vai se abrir. A fé me diz que qualquer hora o milagre vai acontecer. A fé me diz que a qualquer momento Jeová vai liberar uma palavra e tudo pode mudar. Aleluia. A segunda coisa que eu vejo neste texto é que o pastor Silas disse aqui. Vamos lá. Do capítulo 8 ao capítulo 14 do Evangelho de Mateus, os fatos, os acontecimentos estão em ordem cronológica. Do capítulo 8 ao 14, os acontecimentos estão em ordem cronológica. Jesus, ele purifica o leproso, ele cura o servo do centurião, ele cura a sogra de Pedro, ele repreende o endemoniado em Gadara, ele cura o paralítico em Cafarnaum. Os fatos, os acontecimentos estão em ordem cronológica. Então os discípulos viam Jesus operar na vida dos outros. Até o capítulo 14 eles não tinham vivido a experiência deles. Era assim, ó, tem um paralítico aqui, manda. Jesus, tem um paralítico, vou curar. Tem um cego aqui, traz, Jesus vai curar. Tem um morto, já de 4 dias, Jesus cura. Então eles viam Jesus operar na vida dos outros. Mas no capítulo 14 chegou a hora deles verem Jesus operar na vida deles. O que significa? Que o testemunho do meu irmão vai ser maravilhoso. Vai alegrar o meu coração. Vai edificar a minha fé. Mas só as minhas próprias experiências é que vão me marcar. São só as minhas próprias experiências que vão me trazer vida com Deus. E eu tenho uma palavra queimando no meu peito, que já está na boca, para liberar sobre a sua vida aqui esta noite. Está chegando o tempo em que muitos vão vivenciar experiências extraordinárias com Deus na sua vida. Experiência de salvação entre seus filhos, libertação no seu casamento, portas que vão se abrir, milagres que vão acontecer. Nós estamos na casa de Deus. Eu estou como profeta liberando uma palavra sobre a sua vida. Está chegando o tempo de muitos aqui viverem as suas próprias experiências, e vai ser contada neste altar, e Cristo Jesus será glorificado. E aí o versículo 24 vai dizer que o barco estava no meio do mar, açoitado pelas fortes ondas, porque o vento era contrário. Como dizem os eruditos, né? Eu me debrucei sobre o assunto para pesquisar. E eu encontrei, irmãos, uma enciclopédia do Dr. Russell Champlin, PhD em teologia, Novo Testamento interpretado versículo por versículo. É uma obra muito conhecida. Champlin, quando ele fala sobre este capítulo, ele vai dizer que os discípulos estavam navegando na costa do mar da Galileia. Preste atenção. Eles estavam navegando na costa do mar da Galileia. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquele pequeno barco contra os rochedos. Se o vento fosse a favor, iria jogar aquela embarcação contra os pedregais. Mas o vento era? Então o vento contrário não era para a morte. O vento contrário era Deus preservando eles e o barco. Está começando a entender? Às vezes o vento está soprando o contrário, e você está pensando que é para a morte, é desgraça, é tragédia, é isso, aquilo, outro. Não, o vento contrário é Deus preservando você de coisas que você não está vendo. O vento contrário é Deus preservando você, e às vezes a gente não entende, irmãos.
Por que esse contrato não foi assinado? Por que esse visto foi negado? Por que essa sociedade não deu certo? Por que isso? Por que aquilo outro? Nós só conhecemos um palmo diante do nosso nariz. Lembra que eu falei sobre Deus? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Ele é a mesma coisa. Deus conhece o teu amanhã. Deus já está lá no teu amanhã. A vontade dEle é perfeita. No tempo dEle vai ser perfeito. No tempo dEle vai florescer. No tempo dEle tudo vai dar certo. Mas entenda, este vento contrário não é para o teu mal, porque Deus tem planos de bênção e vitória para a sua vida. Isso aí é Deus te preservando de coisas que você não está vendo. Então glorifique a Deus ao invés de murmurar. A murmuração é música do diabo. Você sabe que o deserto não é lugar de estadia, deserto é lugar de passagem, mas por causa da murmuração muitos pereceram lá, irmãos. Quase 1 milhão de gente morta nesse país com essa desgraça, com essa praga, e você está aqui hoje, não entrou com borracha no nariz, não entrou respirando por balão de oxigênio, o que significa que tem propósito ainda. Jesus te ama. Ei, querido, dá graças a Deus. Está todo mundo vivo lá, vão-se os anéis e ficam-se os dedos. Bênção Deus te dá, carro Ele dá outro, casa te dá muitas mais, mas agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito. Aleluia, aleluia. Eu fiz 53 anos, sei que não parece, né? E eu pastorei a igreja por 20 anos. Deixei de pastorear a igreja agora, pregando nas nossas igrejas. E no meu aniversário a igreja fez uma grande festa. Vocês sabem que o povo honra os pastores da DEVEC. E quando me deram a oportunidade para falar alguma coisa, irmãos, eu pensei na minha vida, tudo aquilo que Deus já fez na minha vida. Eu disse, hoje eu só quero falar uma coisa. Eu citei o Salmo 116, versículo 8. Porque Tu, ó Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. E no versículo 12 ele vai dizer: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Só vou lembrar você já ouviu alguém falando isso? Você hoje já fez no mínimo 2 ou 3 refeições. Tem gente aqui que já fez mais 5, 6. Mas tem muitas pessoas neste mundo afora que não fizeram ontem, nem hoje, não tem expectativa de quando vão comer. Dá graças a Deus. Só para a gente aqui, quanta gente com mais saúde do que nós já foram embora para a terra do pé junto. E tu, minha irmã, meu irmão, com a bolsinha de remédio para pressão, para glicose, para o colesterol, para a coluna, está aqui, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe qual tem que ser o versículo da tua Bíblia? O versículo para a sua vida da Bíblia? Eu já adotei o meu, Salmo 118, versículo 23. O Senhor fez isto e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Aplauda Jesus com força aí, vai. Glória a Deus. O versículo 25 vai dizer que em meio a esse desespero, os discípulos no barco, no meio do mar encapelado. Aí a Bíblia diz que Jesus chega na 4ª vigília da noite. Irmãos, as vigílias se dividiam assim. A primeira vigília era o horário que compreendia de 18 horas a 9 horas da noite. A segunda vigília era o horário entre 9 da noite e meia-noite. Terceira vigília, meia-noite a 3 horas da manhã. E a 4ª e última vigília era um horário que compreendia entre 3 da madrugada e 6 da manhã. Qual vigília Jesus veio? Na 4ª.
E eu lendo o texto, eu falei assim: Jesus, tu podia ter vindo na primeira vigília. Os caras não iam sofrer tanto, Jesus. Vai, Jesus, na segunda vigília. Mas tu chega na quarta vigília, na última vigília. E já estão todos exauridos, cansados, com medo. E tu chega no final, Jesus. Sabe o que o Espírito Santo fez eu entender? É que a primeira vigília, nós ainda estamos muito seguros de nós mesmos. A gente ainda acha que o nosso anel de graduação e o nosso diploma na parede pode resolver o problema. Na primeira e segunda vigília, a gente acha que aquele dinheirinho guardado pode resolver o nosso problema. Que o doutor fulano de tal, que é o especialista, o cara é o melhor do Brasil, esse cara pode resolver alguma coisa. A primeira e a segunda vigília. A terceira vigília a gente acha que pode contar com os amigos. Deixa eu falar uma coisa para você sobre isso. Você sabe que amigos não são opcionais, amigos são necessários. Mas nós fazemos amigos em tempo de prosperidade, mas só conhecemos os verdadeiros no tempo da necessidade. Você só tem amigos à medida que você é útil às pessoas, porque as pessoas não amam quem você é, elas amam aquilo que você faz. E quando acaba a sua utilidade, você não é mais amigo. A quarta vigília é quando faltam os amigos. A quarta vigília é quando não tem mais recurso. A quarta vigília é quando todos lhe viram as costas. A quarta vigília é quando o médico diz assim: olha, a ciência não pode fazer mais nada. Na quarta vigília não tem mais soberba. Na quarta vigília a vaidade já foi embora há muito tempo. Na quarta vigília, sabe qual a marca de roupa que você usa? A Simidão. Marca, última moda em Paris. Simidão eu uso. Na quarta vigília você está rendido. E você olha para o céu e diz: Deus, se tu não fizer, mas ninguém pode fazer. E ele diz: eu posso e eu vou fazer, porque você não tem, mas ele tem. Você não pode, mas ele pode. Você não é, mas ele é. Você é criatura, mas ele é criador. Você é homem, mas ele é Deus. Ele é um Deus grande, tão grande que a face dele está nos céus e os pés dele estão aqui na André Rocha, porque a terra é o escabelo, o tapete dos seus pés. Ele tem poder e vai agir. E ele vem andando na direção do barco. Sabe o que o Espírito Santo faz eu entender? Que ele hoje está andando na direção do teu problema. Eu sei que o teu problema tem nome. E ele está indo na direção. Eu não sei onde está a tua tempestade, mas eu sei que ele está indo na direção dessa tempestade. Irmãos, preste atenção. Tempestade, mar encapelado, mar revolto, vamos morrer, os discípulos no barco. Aí vem Jesus andando sobre as águas. Como assim? Quem tem problema é eu e você. Jesus não tem problema, irmão. Às vezes a gente pensa, é assim, às vezes você pensa que Jesus está no céu assim, de um lado para o outro. Tem que resolver o problema da Maria. Chama Miguel, chama Gabriel. Vamos reunir a Trindade. Não, irmão. Basta uma palavra. Ele liberou uma palavra e o mar se acalmou e o vento se calou. Basta uma palavra e tudo acontece. Basta ele liberar uma palavra sobre esse filho, uma palavra sobre esse marido, uma palavra sobre esse negócio, uma palavra sobre esse problema, e eu creio que Jeová está se colocando de pé para liberar uma palavra sobre a sua vida. Quem sabe é um basta, quem sabe é uma porta que se abra, eu não sei, mas Jeová vai liberar uma palavra sobre a sua vida.
Aleluia. Ele vem andando sobre as águas e os discípulos pensam que ele é um fantasma. Eu faço uma pergunta para vocês: era Jesus ou um fantasma? Que? Fantasma? Era Jesus. Mas por que eles pensaram que era um fantasma? Porque o medo faz você ver coisas que não existem. Você está vendo tempestade num copo d'água. Você está vendo chifre em cabeça de cavalo. 70% dos seus medos não vão acontecer. Pastor Silas diz que, não ele, o pai, que o medo é um agente inibidor de capacidade. O medo nos trava. O medo nos paralisa. O medo rouba o nosso potencial. Eu vejo aqui, irmãos, tanta gente com potencial. Gente que está aqui que tem sonhos, tem projetos. A ideia é boa, mas o medo te travou. O medo te paralisou. Eu tenho a palavra de Deus para a tua vida. Esse medo vai ficar no altar hoje. Porque tudo aquilo que você quer e almeja está do outro lado do teu medo. E Deus não te deu espírito de medo e nem de temor. Deixa eu te explicar uma coisa. Coragem não é ausência de medo. Coragem é enfrentamento ao medo. Ou você acha que eu não tenho? Tenho, mas vai ser assim na sua vida. Jesus, eu estou até com medo, mas eu sei que tu está comigo e eu vou continuar. Eu estou até sentindo temor, mas Jesus, eu sei que vai dar certo, as coisas vão acontecer, você vai tentar mais uma vez, este medo vai cair por terra em nome de Jesus. Você já viu todo mundo falar de Pedro? Ah, Pedro teve medo, afundou. Mas foi o único que andou sobre as águas. Você conhece algum outro homem, um outro discípulo que andou sobre as águas? Não tem. Por quê? Porque ele se lançou, afundou, mas levantou, caiu, mas está de pé. Assim é a tua vida, meu amigo, em nome de Jesus. Pode tropeçar aqui, pode não dar certo ali, mas você vai romper. Este ano é o ano de romper. Romper com o teu medo, romper com as frustrações, romper com o passado. Você vai chegar do outro lado. Escute isso, irmãos. O medo às vezes rouba o nosso raciocínio, não é isso? Jesus deu ordem aos discípulos para que eles entrassem no barco e se encontrassem com ele do outro lado. Imaginem vocês que seus discípulos dentro do barco, cheio de medo, todo mundo com medo, vão morrer. De repente, Tiago falasse assim: João, quem mandou a gente entrar no barco? Aí Pedro diz assim: foi Jesus. Mas ele falou mais o quê? Que a gente ia se encontrar com ele do outro? Então, peraí. Se ele mandou a gente entrar no barco e disse que a gente ia se encontrar com ele do outro lado, então a gente está debaixo de palavra? A gente está debaixo de promessa? O medo está roubando o teu raciocínio. Você não está raciocinando. Calma esse coração, desacelera, começa a pensar nas promessas. Você está debaixo de promessa? Quem aqui está debaixo de palavra? Quem aqui está debaixo de promessa? Então descansa o teu coração e vai sair daqui hoje e dormir em paz, porque você está debaixo de promessa, debaixo de palavra. Então essa tempestade não vai te parar, você vai chegar do outro lado. Eu tenho uma notícia boa para você. Aqui em Mateus 14 se levanta uma tempestade, mas ninguém morre. Em Marcos 4, uma outra tempestade, mas ninguém morreu. Você já leu o livro de Jonas? Se levanta uma tempestade, Jonas até cai, jogam ele lá no mar, mas ele não morre nem a tripulação. Já leu Atos 27? Paulo está dentro de um barco, indo para Roma, vem um vento euraquilão, quebra até o barco.
Eles viram náufragos, mas ninguém morre. Onde você está querendo chegar, pastor? É que tempestade nunca matou crente. Eles estão dizendo é para a morte, Jeová está dizendo é para a vida. Eles estão dizendo é o fim, Jesus está dizendo é o começo. Estão dizendo é para a maldição, Jeová está dizendo é para a bênção na vida deles. Aí Jesus diz 3 coisas: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Irmãos, você pode achar, mas eu nunca achei na Bíblia Deus dizendo assim para alguém: meu servo, receba o meu ânimo, eis que te dou ânimo. Toda vez na Bíblia tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. É sempre Deus falando ao homem: tem de ânimo. Por quê? Porque Ele acalma a tempestade, manda a mar se aquietar, vento se calar, mas ânimo é contigo. Porque o ânimo, né, diz a psicologia que o ânimo é o agente ativador do ser. Sem ânimo não há entusiasmo, sem entusiasmo não há motivação, e sem motivação nada acontece. Só que o ânimo é uma porta que se abre pelo lado de dentro. É você que tem que ter ânimo. É decisão da sua vontade. Não tem nada espiritual aqui não, irmão. Não tem nada transcendental não. Ânimo é contigo, é disposição, é vontade. Postura, ânimo. Sabe o que Deus faz eu entender? É que você é coluna da tua casa. Se essa coluna que é você ruir, toda a casa vem abaixo. Então, meu amigo, minha amiga, quais as palavras que você está falando naquela casa? É palavra de desgraça, nada dá certo, já aumentou a gasolina, mais uma vez, espragueja. Sai daqui hoje, e isso vai ser profético. Sai daqui hoje, reúna a sua família e diga: olha, hoje eu ouvi uma palavra na Devec Taquara, na André Rocha. Deus vai mudar a nossa vida. Reúne eles hoje. Não deixa para amanhã não. Diz: Deus vai mudar a nossa sorte, Deus vai mudar a nossa vida. Eu ouvi uma palavra naquele lugar. Deus é bom, vai pôr um fim a essa tempestade. Ânimo, ânimo. Você precisa ter ânimo, postura de campeão. Enche esse teu pulmão de ar, libera o teu melhor, glória a Deus. Levanta a tua mão, porque você é campeão. Ei, princesa, para de abaixar essa cabeça, senão essa coroa cai. Ei, meu brother, meu príncipe, você é campeão de Jeová. Saia daqui hoje marchando, saia daqui hoje cheio do poder, saia daqui hoje liberando palavra de vitória sobre a tua casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Tem de bom ânimo, sou eu, não temas. A palavra de ordem para a sua vida hoje é: tem de bom ânimo, não tenha medo, é Ele mesmo, Ele não mudou. Eu queria por mais 5 minutos continuar com essa palavra, mas eu queria que você ficasse de pé. Postura de campeão, cadê o ânimo? Deixa eu olhar para os animados aqui essa noite. Tem animado aí? Tem animado aí? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Porque o aleluia e glória a Deus do animado é diferente, né? O paz do Senhor do animado é diferente. Paz do Senhor, irmão? Passou. Como é que está, irmão? Só Jesus, só a mão do anjo. Ânimo. Como é que está, irmão? Deus é bom, dá vitória,
Posso estar passando dificuldade, posso, mas eu tenho promessa de Deus na minha vida. A porta vai se abrir, o milagre vai chegar. Ânimo! Jesus, ele entra no barco. E quando ele entra no barco, a tempestade cessa. Eu aprendo duas coisas aqui. A primeira delas é: o barco é a sua vida. O barco é o seu coração. O barco é o lugar onde você está. E quando Jesus entra no barco, a tempestade termina. Quem sabe a sua mente hoje está tomada por uma grande tempestade de dúvidas. Lembra? De porquês, de serás. Eu não sei o que você está vivendo, mas Jesus, ele tem um poder de fazer essa tempestade cessar. Quem sabe essa tempestade são tempestades emocionais, psíquicas, coisas das quais você não tem domínio. Pastor, eu estou envolvido com coisa pesada. Deixa eu falar uma coisa para você. A primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz que para isto o Filho de Deus se manifestou ao mundo, para desfazer as obras do diabo. Atos 10, 38 diz que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com poder e virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Ele pode te libertar esta noite. Ele pode fazer essa tempestade acalmar. Sabe, nós não estamos falando para você de religião. Não, a religião não pode salvar. O mundo está repleto de religiões. Se a religião resolvesse o problema da humanidade, a Índia era o melhor país do mundo, porque lá existe mais de 1 milhão de deuses. Não, também nós não estamos falando da nossa igreja. A nossa igreja não pode salvar. Homem não pode salvar. Pastor não pode salvar. Padre não pode salvar. Mas quem pode salvar é Jesus. O Evangelho tem o poder de mudar a sua vida, e mudar a sua vida para melhor. A Bíblia diz que eles chegaram do outro lado, conforme Jesus havia dito. Chegar do outro lado nos fala de completude, de um projeto que se iniciou, um ciclo que se encerrou, algo que ficou completo, finalizado. Você vai chegar do outro lado. A sua família vai chegar do outro lado. As coisas de Deus não vão parar por aí, não. Deus tem algo a fazer na sua vida. E aquilo que Deus tem para fazer na sua família vai começar pela sua vida. Quem sabe você já bateu em várias portas. Quem sabe? Quem sabe você já mexeu com tudo nessa vida? Esoterismo. Quem sabe? A minha família, eu não nasci no lar cristão. Não, nós não nascemos. A minha mãe dava consulta na porta de cemitério de Irajá. Meu pai, ele fazia feitiçaria, ele sabia como aleijar uma pessoa, como deixar uma pessoa louca, como matar uma pessoa. Eu tive o privilégio de ver minha mãe dirigir o culto da oração, que eu era pastor na rua Jacuí. Eu tive o prazer de ver meu pai liberto, transformado pelo poder do Evangelho de Jesus. O que nós estamos anunciando para você é um Evangelho poderoso, que liberta o homem, que transforma o homem. Nós não estamos falando da sua religião, respeitamos a sua religião, mas Jesus, ele é mais do que religião, ele é maior do que a religião. Ele mesmo disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Deus, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu achava que todo caminho levava o homem a Deus, mas quando eu li Jesus dizer: eu sou o caminho,
Ele é o único caminho que leva o homem a Deus. Ele é a verdade que te liberta. E Ele é a vida que você tanto precisa. Eu quero orar por duas classes de pessoas em especial. Por você, amigo, que quer ter a experiência de ter um encontro com Jesus. Evangelho é isso, é uma experiência. Não é fazer parte da nossa igreja, mas é ter uma experiência com Jesus. E isso transcende a matéria. O que eu falei aqui no início. O Espírito Santo vai passar a morar no teu coração. E o teu nome vai ser escrito no livro da vida. Livro da vida, o que é isso, pastor? Por mais que você viva 100 anos nessa terra, nada pode se comparar com a eternidade que te espera. E João, no Apocalipse, ele foi arrebatado no dia do juízo final. Ele foi transportado para esse dia. E João viu um grande trono branco. E aquele que estava sentado no trono, cuja presença fugia o céu e a terra. E João disse que viu todos os homens, desde Adão até o último homem, diante daquele que era o juiz, o Senhor. E João disse que abriram-se livros e muitos outros livros. E abriu-se o livro da vida. E todo aquele que não tinha o seu nome escrito no livro da vida, a sua parte foi no fogo, no lago de fogo que arde com enxofre, que é a segunda morte, o inferno. Além do Evangelho mudar a sua vida para melhor, Jesus traz a paz que você precisa. E quando você for para a eternidade, você terá o teu nome escrito no livro da vida. Eu quero orar por você que hoje quer ter essa experiência com Jesus. E quero orar por você que está afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus também. Porque você sabe que sem Jesus o barco vai afundar. Você sabe que sem Jesus você não vai chegar do outro lado. Então eu quero orar por essas duas classes de pessoas. Pastor, como é que eu faço? Peça licença de onde você está. Venha até o altar, porque eu quero orar pela sua vida.